Drone na escola. Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre segurança, regras, leis. A gente vai falar o que é necessário se preocupar para voar com os drones. Eu costumo dizer que a operação de drone é uma operação legal, ou seja, é legal do ponto de vista jurídico e é legal do ponto de vista de pilotagem, porque é muito satisfatório voar com os drones. E a segurança é um item primordial, a segurança faz parte do planejamento do voo. E não tem nada demais, não tem nenhum tipo de regra muito rígida que impeça a gente de voar por conta de segurança. Cada país, cada região do planeta tem regras específicas em relação aos voos e aos órgãos que regulamentam os voos de drone. Aqui no Brasil nós temos os órgãos também. Basicamente, são 3 órgãos que vão regulamentar a nossa operação, que é a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e também o DCEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo. São órgãos federais e eles criam e atualizam as regras de forma que elas sejam fáceis de serem utilizadas por nós, os pilotos de drone. A gente que tem o nosso dronezinho, nós que temos aqui os nossos equipamentos, para que a gente possa voar com tranquilidade, para que a gente possa usar essas aeronaves de maneira segura. Então vamos lá. As regras de segurança sobre drones são diretrizes estabelecidas para garantir a operação segura e responsável desses dispositivos aéreos. Essas regras visam proteger a segurança das pessoas, propriedades e a privacidade, além de promover o cumprimento das regulamentações estabelecidas pelas autoridades aeronáuticas de cada país. Embora as regras específicas possam variar em diferentes jurisdições, aqui estão alguns princípios gerais que se aplicam a muitas situações. Vamos lá. Regulamento e registro. Verifique as leis e regulamentos aplicáveis ao uso de drones em sua região. Em muitos países, é necessário registrar seu drone e obter uma licença ou autorização antes de operá-lo. Falando de distância e altura, respeite os limites de altura e distância estabelecidos pelas autoridades. Evite voar próximo a áreas restritas, como aeroporto, instalações militares, eventos públicos ou áreas densamente povoadas. Voo em linha de visão. Mantenha sempre o drone dentro da sua linha de visão, para que você possa visualizar e controlar o dispositivo de forma adequada e segura. Evite o espaço aéreo de outras aeronaves. Por exemplo, não voe próximo a aeronaves tripuladas, helicóptero, aviões ou qualquer outro tipo de veículo aéreo. Mantenha-se ciente das rotas de tráfego aéreo e evite interferir com as operações aéreas. Respeite a privacidade. Não sobrevoe propriedades privadas sem permissão dos proprietários. Respeite a privacidade de outras pessoas, evitando capturar imagens ou vídeos sem consentimento. Condições meteorológicas. Evite voar em condições climáticas adversas, como ventos fortes, chuvas intensas, neblina, tempestades. É claro, esse tipo de coisa vai complicar o seu voo. Inspeção pré-voo. Antes de cada voo, verifique o seu drone. Verifique se ele está em boas condições, se a bateria está carregada, se as hélices estão ok, se a carcaça do drone apresenta algum risco ou está danificada de alguma maneira. Isso é básico toda vez que você for voar. Segurança da bateria. A gente sempre fala, utilize as baterias originais, de qualidade comprovada. E siga também as instruções do fabricante em relação ao carregamento, armazenamento e transporte. O superaquecimento pode ser um problema também, já que essas baterias são de lítio polímero. E muito importante respeitar as outras pessoas. É muito importante que a gente seja cortês, que a gente seja consciente ao voar um drone, levando em consideração a segurança e o conforto das outras pessoas. A gente deve evitar voar próximo a áreas movimentadas, como parques cheios, praias lotadas. Isso são regras gerais. As regras específicas a gente vai falar logo em seguida, tanto da Anatel, da ANAC, como do DCEA. Leis e regras no Brasil. Pessoal, todo esse material que vocês estão vendo aqui na TV, vocês têm acesso. Então,
no curso oferece lá, vocês podem baixar esse material e seguir, imprimir ou observá-lo pelo computador, ou pelo celular, ou pelo seu tablet, enfim. Você escolhe a melhor maneira de utilizar esse material, mas é importante dizer que o material que a gente está mostrando hoje aqui está disponível para o seu uso. O Brasil hoje ele se destaca mundialmente em relação às regras e leis quando a gente fala de drones. Há uma preocupação grande aqui no Brasil para que as pessoas tenham acesso a essa tecnologia, tenham acesso aos drones e possam utilizá-los tanto de maneira comercial como recreativa. Então hoje muitas famílias são sustentadas por esse tipo de profissão, por essa nova profissão que é o piloto de drone e profissões correlatas que surgem todo dia por necessidades de uso desse tipo de aeronave. Então, você pode trabalhar hoje no Brasil de maneira livre e também de maneira gratuita, porque para você fazer o cadastro na Anatel, na ANAC ou no DCEA, não tem custo. Então, basta você querer fazer isso. É um cadastro que é feito, você vai entrar com sua senha e seu login. Hoje em dia a gente usa o padrão do Gov.br, né? E a gente vai ver isso mais profundamente daqui a pouco, mas é muito importante ressaltar, não há nenhum tipo de custo para você cadastrar e solicitar voos aqui em território brasileiro. Vamos falar agora sobre as regras e leis. Temos no Brasil uma excelente regulamentação para o voo comercial e recreativo de drones. É uma legislação robusta e flexível, ela está em atualização constante. Vale lembrar que a regulamentação de drone classe 3, que é onde a gente opera, que é de 250 gramas até 25 quilos, não há nenhuma taxa ou valor a ser pago para regularizar o seu drone. Vamos entender como funciona e, como sempre, estimular o voo consciente e seguro. A Anatel, a ANAC e o DCEA são os órgãos reguladores brasileiros que estabelecem e fiscalizam as leis e regulamentações relacionadas aos drones no país. Cada um desses órgãos possui responsabilidades específicas no que diz respeito à operação segura e legal dos drones. Pessoal, eu separei para vocês 2 vídeos de 2 campanhas oficiais do governo em relação aos drones. Nós vamos ver agora a primeira campanha, que se chama Drone Legal. Dá uma olhada aí, vê o que você acha. Quando você escuta a palavra drone, o que vem à sua cabeça? Com tamanhos variados, esses equipamentos são versáteis. Com eles, é possível salvar vidas, combater a dengue, facilitar o atendimento de saúde e, claro, se divertir. Mas como tudo que é novo, é preciso ficar ligado nos riscos que isso pode trazer. Pilotar um drone implica em responsabilidades. E mesmo sem querer, você pode machucar pessoas e animais, danificar bens e até mesmo atrapalhar o tráfego aéreo. Por isso, alguns cuidados são necessários. Não sobrevoe locais que possam apresentar riscos, como redes elétricas, aeroportos, presídios e aglomerações de pessoas. As imagens capturadas com o seu drone também devem obedecer às leis de privacidade. Faça uma vistoria no seu equipamento antes de cada voo, para ter certeza de que ele está em perfeito estado, e verifique a regulamentação sobre o assunto. Seguindo essas dicas, você garante a sua diversão e a segurança de todos. Para mais informações, acesse www.aviaçãocivil.gov.br/drone legal. É isso aí. O que você achou dessa campanha? Bacana, né? Então agora a gente vai falar da campanha Drone Consciente. Esse vídeo é mais recente. Dá uma olhadinha aí, vê o que você vê de diferente da campanha Drone Legal. Pode até parecer, mas alçar uma aeronave não tripulada aos céus não é brincadeira. Um drone é, antes de tudo, uma aeronave. Isso significa que a partir do momento que alguém decola um drone, torna-se, aos olhos da lei, um piloto. E passa a responder pelos direitos, deveres e penalidades previstos não só na legislação referente aos voos de drone, como também nas demais que lhe dizem respeito diretamente, como o Código Brasileiro de Aeronáutica
ou indiretamente, como as relativas à invasão de privacidade ou mesmo as do Código Penal. Exagero? Um pequeno quadricóptero pode até parecer inofensivo, mas dependendo de seu mau uso, tem potencial nocivo. Imagine um drone colidindo com a turbina de um avião cheio de passageiros. Ou perdendo um enlace de dados e caindo sobre uma praia lotada. As normas existentes para voos de drone levam em consideração a segurança das pessoas. Por isso, prevêem, entre outras medidas, restrições para salvaguardar regiões densamente povoadas, edificações, áreas de infraestrutura crítica e altitudes onde ocorram operações aéreas. Conheça a legislação para voos de drone disponível no site do DCEA. Voe legal, voe seguro. Uma campanha Drone Consciente. E aí, o que você achou? Muito legal, né? Muita informação relevante e de forma simples e de fácil entendimento. Então, cabe a nós, só depende da gente voar de maneira segura. Vamos começar pela Anatel. A Anatel é responsável por regulamentar a comunicação e o uso do espectro eletromagnético. Em relação aos drones, a Anatel define os requisitos para a utilização de rádios transmissores, como esse daqui, que são componentes muito comuns encontrados em praticamente todos os drones. As principais regras da Anatel relacionadas a drones incluem certificação dos equipamentos, homologação, os drones que possuem sistemas de comunicação com controle remoto e transmissão de vídeo devem ser certificados pela Anatel para garantir que operem dentro dos padrões estabelecidos. As frequências de operação. A Anatel determina frequências permitidas para o uso de drones no Brasil. Os operadores devem utilizar apenas as frequências designadas e não interferir em outras comunicações legais. A ANAC. A ANAC é responsável pela regulamentação e fiscalização da aviação civil no Brasil. No que se refere aos drones, a ANAC estabelece as regras para o registro, operação e segurança dos dispositivos aéreos. As principais regras da ANAC relacionadas a drones incluem registro dos drones. É obrigatório registrar o drone na ANAC, independente de sua finalidade de uso. O registro é realizado por meio do Sistema de Aeronaves Não Tripulados, o sistema CISANT. Classificação de drones. A ANAC classifica os drones em diferentes categorias de acordo com o peso máximo de decolagem, também conhecido como PMD. Cada categoria possui regras específicas de operação e requisitos para os operadores. Certificação de pilotos de drones. Para voo, além das regras básicas de operação, é necessário obter a certificação de piloto de drones, que envolve a realização de cursos específicos e aprovação em exames. A classificação dos drones feita por peso, se a gente tiver um drone com menos de 250 gramas, como por exemplo os drones Telos que a gente utiliza no nosso curso, não é necessário fazer nenhum tipo de registro. Já, se a gente tiver um drone, como por exemplo esse daqui, ele pesa 249 gramas. Porém, se eu colocar os protetores de hélice, o peso máximo de decolagem ou PMD já vai exceder os 250 gramas. Ou seja, é necessário fazer o cadastro. Então, de 250 gramas a 25 quilos, que a gente chama de classe 3, é necessário o registro. Abaixo de 250 gramas é considerado brinquedo e já não é necessário o registro. Vamos falar do DCEA. O DCEA é o órgão responsável pelo controle do espaço aéreo brasileiro e pela segurança das operações aéreas. No contexto dos drones, o DCEA estabelece regulamentações para garantir a integração segura dos drones no espaço aéreo do nosso país. As principais regras do DCEA relacionadas aos drones incluem a autorização de voos em áreas controladas ou não. Para voar em áreas de controle do espaço aéreo, como próximo a aeroportos, é necessária uma autorização prévia do DCEA. Isso garante a coordenação com o tráfego aéreo e a segurança das operações. Restrição de altitude e distância. O DCEA define as altitudes máximas e as distâncias horizontais,
permitidas para operações de drones a fim de evitar interferência com aeronaves tripuladas e garantir a segurança do espaço aéreo. É importante também ressaltar que as leis e regulamentações podem sofrer alterações ao longo do tempo, e elas sofrem. Portanto, é fundamental estar sempre atualizado sobre as diretrizes estabelecidas pelos órgãos reguladores e cumprir todas as exigências aplicáveis a operar os drones no Brasil.